fazer uma filmagemzinha aqui. A finalidade desse filme aqui é dar uma dica sobre a adaptação de um transistor no equipamento do Allbander da Voyager. Esse rádio na realidade é um N-Tone, né? Mas ele é comercializado aqui na América do Sul como Voyager. Tá, o foco aqui não está 100%, agora melhorou. Esse equipamento pifou o transistor que está aqui. Esse transistor é o... deixa eu me certificar que está desligado o equipamento. Tá. Não aconteceu nenhum acidente. Esse transistor aqui é o transistor drive. E eu não consegui o drive original. Então eu adaptei um drive aqui. Ele está soldado provisoriamente. Ele ainda vai ser soldado na placa. E para isso eu vou ter que remover a placa e desmontar praticamente o equipamento inteiro para poder soldar esse transistor. Então eu fiz uma solda grosseira aqui para poder dissipar calor dele para teste. E aconteceu um fato interessante. O drive original queimou. Um diodo que estava aqui fazendo parte do circuito de alimentação dele também queimou. Eu coloquei aqui um N4007 para teste, tá, também de forma grosseira. E o transistor de saída. Bom, então a gente vai ver um conjunto de monstruosidades aqui. O transistor de saída é um transistor da Toshiba. E bom, para resumir, para não alongar muita coisa, o transistor aqui na realidade não tinha defeito. O defeito era o drive, este aqui. E eu não sei porque cargas d'água eu cismei que o problema estava no transistor de saída, por ele já ter um histórico de falha. Fiz a substituição desse transistor. Bom, e aí constatei que o problema era no drive. Tá mancada, né? Bom, na substituição desse transistor aqui, e depois de substituir o drive e detectar o problema no diodo, que foi uma das coisas mais difíceis, porque esse diodo ele conduzia, o diodo que estava aqui com defeito, ele estava conduzindo. Só que ele dava uma queda muito grande de tensão. E eu não percebi isso. Eu não consegui detectar isso. Ao colocar o drive novo, a potência do equipamento caiu muito. A potência mínima desse rádio seria 5 watts. E potência média 10. Médio alto 20. E potência máxima 50 watts. Bom, o transistor aqui, o Toshiba, quando eu detectei que ele estava bom, eu retornei ele para o lugar. E aí, fazendo alguns testes e tal, ele acabou não aguentando e pifou. Aí eu tive que substituir novamente. Aí começaram os problemas. Um dos capacitores aqui da saída, ele simplesmente quebrou. A opção foi colocar um capacitor de mica, porque eu não tenho, eu ainda pretendo adquirir o capacitor daqui 270 PF, um capacitor SMD. Como eu ainda não tenho, entrou um capacitor de mica aqui para quebrar um galho. Muito bem, na soldagem dessa blindagem aqui, que está em cima do transistor, eu removi sem querer com sugador de solda um resistorzinho que ficava aqui, ó. Esses dois pontinhos aqui tinha um resistor muito pequenininho, do tamanho desses aqui, ó. Tamanho desses dois que estão aqui. Tá, e o sugador de solda arrancou o bichinho aqui junto, quando eu fazia a remoção dessa solda aqui. Tá, foi um momento de desatenção.
Bom, como eu não tenho nenhum resistorzinho que eu possa colocar aqui no lugar no momento, de 4 cassete, entrou esse brutamonte aqui, também para quebrar um galho. Bom, em resumo, transistor aqui é um transistor para 70 watts. O transistor daqui é um drive usado para esse conjunto aqui, para esse transistor aqui de 70. Esse drive, ele dá 1 watt a menos do que o original que trabalhava aqui. E ele é mais duro, ele tem menos ganho. Então, resultado, eu fiquei com a potência do equipamento muito baixa e uma amperagem muito alta. Tá entrando tensão contínua para polarizar os transistores e radiofrequência, que é bom, níveis baixíssimos. Eu cheguei aqui a ter 7 watts de potência no rádio com consumo de 8 amperes. É um negócio completamente absurdo. Eu falei, bom, eu tenho que compensar essa deficiência aqui. Maneira de compensar isso, eu falei, aumentar a excitação. Eu descobri que no caminho haviam 2 resistores de 100 ohms aqui para a terra. Eles iam daqui, aqui, daqui, aqui. E um resistor no meio, entre eles, formando uma configuração em π, de 98 ohms. E esse aqui é o pré-drive. Eu olhei a característica desse transistor aqui e falei, bom, esse bichinho aqui tem condição de excitar esse aqui, que é o drive. Mas o circuito era atenuado aqui por esses resistores. Opção, removi os 2 resistores. Houve uma melhoria sensível, mas ainda a coisa não estava funcionando. O original que tinha aqui de 98 ohms, eu peguei um dos que saiu daqui de 100 e soldei por cima. Não sei se dá para ver aqui, é difícil. Tem 2 resistores em paralelo aqui. São um de 98 e um de 100 ohms. Bom, o resultado dessa brincadeira toda, eu passei a jogar mais radiofrequência desse aqui, do pré-drive, para o drive, que passou a fornecer a potência necessária para que o transistor de saída operasse normalmente. Bom, vamos lá, o resultado prático disso tudo. Tudo ainda provisório, né, porque a gente está em teste. E vamos lá, vamos ligar o bichinho aqui. Coitadinho do chinesinho, né, virou cobaia. Pronto, ligamos o bichinho e está aqui na frequência aqui de VHF. Vamos colocar aqui a potência em low. Está de cabeça para baixo, hein? Low. Ele teria que dar 5 watts. Vamos ver aqui no atímetro. Vou ver aqui uma posição que reflita menos. Pronto. Eu estou na escala aqui de 150, é muito. Peraí, deixa eu baixar para 30. Ele tem que dar 5 watts. Seria a escala do meio. Está dando 4 e um pouquinho. Quase 5. Quase 5 watts. Consumo normal. Agora vamos para a potência média. Passar aqui para a média. Média 2, que seria 10 watts. Então na média 2, 10 watts. Vamos lá. Está dando 9 watts. 9 watts de potência. 8, quase 9. Agora vamos para 20 watts, que seria a segunda posição do médio, da potência média. Seria o mid 1. Seria 20 watts. Tá, então vamos lá, 20 watts. Temos 22 watts. 22 watts de potência. Tá, legal. Agora vamos mudar a escala aqui para 150, né? E vamos botar em high. O high seria 50 watts. Então estamos em high.
Então vamos lá, agora a gente está trabalhando na escala de cima. Então tá ali 50 é a primeira marcação da escala. Então vamos lá, transmitindo. 56, aproximadamente 56 watts. Tá bom. Daria para chegar até 70 watts aí tranquilamente se eu mexesse mais um pouquinho, mas eu acho que está de bom tamanho. Foi o mais perto que eu consegui chegar da característica original do rádio. Tá, então eu tenho aqui 56 watts e um consumo proporcional a isso, consumo da ordem de 6 amperes. Tá, então eu acho que a coisa foi bem, funcionou bem. Bom, eu vou fazer mais uma pausazinha para poder comentar sobre os transistores. Vamos lá, retornando. Transistor original de saída RFM70U12D Toshiba. Tá, esse transistor é missão impossível. Tá, não consegui esse transistor, é o transistor original do rádio. Tá, ele foi substituído por outro transistor. Estamos retornando aqui. O transistor que foi usado foi o RD70HVF1, transistor de fabricação Mitsubishi, com as seguintes características. O encapsulamento é o mesmo. Tá? Ele só tem os terminais, os terminais de conexão um pouco mais compridos que o Toshiba. Isso aí eu peguei uma tesoura e cortei para adequar ali ao tamanho da placa de circuito. Potência 70 watts. De qualquer maneira, ele foi a opção encontrada para utilizar nesse circuito. Bom, agora nós temos aqui o transistor drive original Toshiba 2SK3075. Eu custei identificar esse transistor e não procurei. Tá? A realidade é que eu não procurei para compra. Está ali o encapsulamento dele. Eu retirei esse transistor, ele estava danificado, ele foi a origem do problema todo. Tá, a potência dele 7,5 watts, ganho 11,7 dB. Bom, eu substituí esse transistor por um outro que eu comprei na RF Parts e foi bem mais fácil de achar. Então vamos lá, ele foi substituído pelo RD07MVS1, transistor fabricado pela Mitsubishi, um encapsulamento um pouquinho diferente, um pouquinho maior do que o original, mas com características semelhantes. Tá, a potência 7 watts, ganho 10 dB. Tá, então em cima disso, a opção foi para conseguir fazer esse transistor trabalhar com o novo transistor de saída e conseguir que o equipamento desse a característica bem próxima do que deveria. É que eu tive que fazer a modificação em cima dos resistores. Aquilo é nada mais nada menos que um atenuador que trabalha ali entre o pré-drive e o drive. Tá, detalhe, isso foi uma batalha grande pela falta de esquema do equipamento. A falta de informação é total e completa. É um rádio, uma plataforma fabricada na China, um rádio chinês. E a gente realmente não tem muita informação com relação a esse equipamento. Tá, então foi uma torada, foi assim um negócio. Eu falei, eu vou recuperar o rádio, vou botar ele para funcionar, eu gosto do radinho. Mas olha, realmente foi um bocado de adaptação. Agora
na fase final, substituindo o diodo aqui pelo correto, soldando o transistor drive junto à placa de circuito, da forma que deve ser. Depois eu vou correr atrás de um 4K7 SMD pequenininho para botar ele de volta. E por fim o capacitor aqui SMD, eu vou dessoldar todos esses componentes aqui, limpar o circuito impresso e recolocá-los. Tá, então essa aqui foi nós estamos na fase de teste, né? Então a coisa está meio no improviso. Tá, como eu ainda não disponho desses componentes, eu vou fechar o equipamento e vou colocar em uso. Ele já vai ficando em teste. Eu já vou utilizando o bichinho. Então é isso. É uma maneira de salvar esses radinhos chineses, que a gente não tem quase informação nenhuma sobre eles, não tem esquema, não tem nada. O que me deu uma vaga noção de como esse circuito aqui funcionava foi o esquema de um rádio da Linco, que usa os transistores, os mesmos transistores, e eu falei, bom, a configuração do circuito não vai ser tão diferente assim. Isso me deu uma ideia aproximada do circuito. Tá bom, então fica aí a dica. Um pouquinho de dedicação, você consegue salvar um equipamento desse com um problema desse mais sério, de saída danificada. E eu, quando for concluir aqui todo o serviço feito, eu vou aproveitar, vou dessoldar essa blindagem aqui, porque eu não faço a menor ideia de qual transistor ele usa no UHF, e eu quero ver. Tá bom, então tá aí, a gente está reunindo informações sobre o radinho da Voyager, o Dual. Esse bichinho aí que muita gente conhece, é um equipamento barato, está aí em torno de R$1.000. E diz o representante que quando ele dá defeito, eles jogam fora. Eles não reparam esse equipamento. Tá? E eu acho que tudo no mundo tem jeito, né? Às vezes dá um pouquinho de trabalho, isso aqui foi mais um divertimento. A ideia não é trabalhar com isso realmente, mas fica